Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma governanta negra escondeu seu status de piloto de caça por 8 anos, até ser forçada a entrar na cabine. Era 8 longos anos que Campos Nora, uma mulher negra na casa dos 40 anos, caminhava silenciosamente pelos corredores de uma base da Força Aérea da Louisiana, armada não com um capacete de voo, mas com um balde e uma vassoura. Todas as manhãs, antes mesmo que o sol rompesse as névoas quentes do Bayou, ela vestia o uniforme azul escuro dos trabalhadores da manutenção, tão liso e impecável quanto a fuselagem de um jato bem conservado, discreto, reservado, meticuloso. Era assim que seus colegas a descreviam, mas no fundo ninguém a conhecia de verdade. Seus olhos, escuros e profundos, traziam os vestígios de um passado denso, repleto de memórias que aprenderá a silenciar. Ela só falava quando necessário. Um olá, um desculpe, um limpo aqui depois bastavam para preencher seus dias. Quando ela passava, alguns jovens pilotos mal levantavam a cabeça. Alguns a cumprimentavam educadamente, automaticamente, sem realmente lhe dirigir um olhar sincero. A maioria nem viu. Para eles fazia parte da decoração funcional da base, como uma placa de proibição ou um extintor de incêndio. Uma silhueta familiar, mas invisível. Eles não sabiam que esta mulher modesta, às vezes curvada pelo cansaço, havia subido aos céus ao som do estrondo de uma F-22 Raptor. Eles não sabiam que suas mãos, agora ásperas de esfregar o chão, já haviam acariciado os controles de um caça supersônico a mais de Mach 2. Em suas viagens, porém, permaneceu um rigor militar instintivo, seu passo firme, seus gestos precisos, a maneira como alinhava meticulosamente os produtos de limpeza em seu carrinho, como se arrumariam os instrumentos em uma cabine de comando. Um rigor que poucos notavam, ou entendiam. Até o comandante da base, o coronel Jeff Rainer, um homem severo com têmporas grisalhas, não sabia nada sobre ela. Para ele, ela era apenas mais uma funcionária, confiável e silenciosa. Sempre pontual. Nunca reclamava. Nunca se atrasava. Sempre disponível para fazer hora extra quando a base recebia visitantes estrangeiros. Uma pérola discreta, ele disse certa vez, sem pensar muito, a um oficial de logística. Ele nunca se perguntou sobre as razões que poderia ter levado uma mulher tão eficiente a aceitar uma posição tão modesta. Nem o olhar furtivo que ela às vezes jogava em direção às pistas, quando os F-22 decolavam com um rugido ensurdecedor. Aquele olhar não era o de um simples funcionário fascinado por aviões. Era o olhar de uma piloto privada de suas asas. Mas ninguém teve tempo de vê-lo. E talvez fosse isso que Nora estava procurando. Ser esquecido. Dissolver-se no anonimato. Sobreviver sem fazer barulho. O que ninguém sabia era que na época ele tinha o codinome Sombra, a Sombra. Hoje o apelido era quase profético. Ela não passava de uma sombra entre as sombras daquela base, uma antiga lenda silenciada. 10 anos atrás, Campos Nora não era apenas mais uma funcionária da manutenção por quem você passava sem dizer uma palavra. Ela usava seu uniforme de voo com orgulho, ostentando as asas prateadas dos pilotos de caça no peito. Nos corredores da Força Aérea, ela era conhecida por seu indicativo de chamada de rádio, Capitã Nora Shadow Fields. Sombra, porque apareceu silenciosamente, atingiu com precisão e desapareceu sem deixar rastros. Ela foi uma das primeiras mulheres negras a conquistar o cockpit do F-22 Raptor, o caça mais avançado de sua geração. Não foi um privilégio, foi uma vitória arrancada ao custo de noites sem dormir, treinamentos incansáveis, missões onde erros não eram permitidos. Em um ambiente dominado por homens, muitas vezes hostil à diversidade, ela se impôs não pelo favor, mas pela excelência. Seu histórico em simulação era impressionante. Nenhum piloto gostava de ser criticado por ela durante os exercícios, porque ela os vencia metodicamente, sem crueldade, mas sem concessões. Seus reflexos eram aguçados, sua análise tática temida. Ela lia radares como os outros lia música. E então, tudo desmoronou. Foi durante um gala militar anual, em uma sala iluminada por lustres chamativos, que seu destino mudou. Naquela noite, ela usava um vestido sóbrio, uma rara ruptura com o uniforme. Ela conversava com alguns colegas quando um homem se aproximou, General Conrad Albert, condecorado, respeitado e temido. Ele se aproximou dela com o sorriso predatório de quem confunde poder com direitos. Suas palavras eram disfarçadas de elogios, mas suas intenções eram claras. Uma mulher como você não deveria ficar sozinha esta noite. Nora o empurrou com firmeza, mas com calma. Ela não gritou. Ela não tentou humilhá-lo.
Ela simplesmente colocou um limite claro. Mas alguns homens poderosos encaram as recusas como declarações de guerra. No dia seguinte, os primeiros rumores começaram a circular. Insinuações sobre sua atitude, dúvidas sobre seus relatórios de missão. Um mês depois, uma investigação interna foi revelada sobre ele. Eles procuraram a falha. E a encontraram. Um formulário administrativo mal assinado datado de 2 anos antes. Um pequeno erro que centenas de policiais cometiam todos os anos, sem consequências. Mas no caso dele, era a desculpa perfeita. Suspensão temporária para reavaliação de suas funções. Esse foi o veredito. Sem audiência. Sem advogado. Sem chance de se defender. Sua unidade foi dissolvida. Suas atribuições foram retiradas. Exilêncio caiu sobre aqueles que uma vez a saudaram com orgulho. Alguns colegas expressaram apoio em particular, mas ninguém ousou enfrentar o general Albert. Ele era poderoso demais. Perigoso demais. Nora, ela se encontrou isolada, quebrada, apagada do sistema ao qual serviu com lealdade. E como ela não tinha mais nenhuma rede, nenhuma renda, nenhuma possibilidade de ser reintegrada, ela fez o que havia jurado nunca fazer: aceitar um emprego civil, longe de cabines e mapas táticos. Ironicamente, a posição disponível era na mesma base onde ela liderou esquadrões, deu briefings de combate e conduziu simulações de líderes de esquadrão. Agora ela estava limpando onde antes havia planejado abordagens. Cada canto da base a lembrava do que ela havia sido. Cada motor a jato que rugia no céu ecoava como um fantasma de sua vida passada. Mas Nora não estava chorando. Ela absorveu tudo. Silenciosamente. Com dignidade. Ela estava esperando. Talvez um sinal. Talvez um dia. Numa manhã quente e úmida, a base aérea militar fervilhava de atividades. Bandeiras estrangeiras tremulavam ao lado dos hieróglifos americanos. Delegação de altos funcionários militares europeus e asiáticos havia pousado algumas horas antes para observar um exercício conjunto demonstrando as capacidades da elite aérea americana. No programa, um voo tático complexo como o F-22 Raptor, o carro-chefe da superioridade aérea dos Estados Unidos. Uma demonstração que visava impressionar os aliados e afirmar o domínio estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas apenas 2 horas antes da decolagem, uma emergência de saúde lançou uma sombra sobre os preparativos. Os 2 pilotos planejados para a demonstração, recentemente retornados de uma missão na África Ocidental, foram colocados em quarentena preventiva após um alerta sobre possível exposição biológica. O protocolo era rigoroso. Nenhum voo era permitido. Coronel Jeff Rainer, pálido, andava nervosamente pelo hangar, gritando ordens em seu walkie-talkie, pedindo substituições. Mas todos os pilotos qualificados estavam em uma missão ou eram jovens demais para correr o risco na frente de generais estrangeiros. Reinava um silêncio tenso. Milhões de dólares, uma reputação e acordos estratégicos dependiam dessa manifestação. Cancelá-la seria uma afronta diplomática. Foi nesse momento que uma voz baixa, quase cortada pelo rugido distante de um avião, se ergueu. Um velho mecânico, Hank Delroy, um ex-suboficial e amigo discreto de Nora, inclinou-se para o coronel. Coronel, tem alguém aqui que consegue pilotar aquele Raptor melhor do que qualquer um dos seus homens. O coronel levantou uma sobrancelha, irritado. Quem? Nora Fields. Uma gargalhada desdenhosa escapou da boca de Rainer. Você está falando da faxineira? Aquela que limpa o chão do vestiário dos pilotos? Mas Hank não riu. Ele a encarou fixamente. Estou falando da capitã Nora Shadow Fields. 164 missões, 1.280 horas de voo, estrela de prata, ex-comandante do Esquadrão Viper 5. O coronel parou de sorrir. Olhou fixamente para o mecânico, como se suas palavras viessem de outro mundo. Poucos minutos depois, informa, vem a Nora para o hangar, às pressas. Ela chegou ainda vestida com a roupa de trabalho, vassoura na mão e uma mancha de detergente na manga. Ao redor dela, os olhos se voltaram zombador para alguns, intrigante para outros. O coronel, de braços cruzados, a avaliou longamente, incapaz de acreditar que uma mulher tão simples e invisível pudesse um dia estar tão perto das nuvens em uma missão de combate. Você era mesmo um piloto, Fields? Sua voz estava carregada de ceticismo, quase desdém. Nora olhou-o diretamente nos olhos. Sem tremer. Sim, senhor. F-22 Raptor. 164 missões. 1.280 horas de voo. Estrela de prata pela Operação Black Sky. Treinado em Nellis. 2 anos como instrutor em Langley. Número 3 em combate simulado nacional. E silêncio ensurdecedor caiu no galpão.
O coronel cerrou os dentes. Não podia mais se dar ao luxo de duvidar. O tempo estava se esgotando. As delegações aguardavam, os radares estavam prontos e o mundo observava. Prepare, ele disse secamente. Um jovem oficial a acompanhou até o vestiário. Ela vestiu lentamente um traje de voo novo, como um patrimônio redescoberto, então colocou o capacete debaixo do braço. Quando ela entrou na cabine, seus dedos roçaram cada controle como se acariciasse um instrumento sagrado. Ela fechou os olhos por um instante. 10 anos de silêncio. 10 anos de traição. 10 anos de luto. E, no entanto, tudo ainda estava lá. O motor do Raptor rugiu. O ar vibra. Em terra, os técnicos silenciaram. Os generais estrangeiros, reunidos na torre de controle, observavam sem saber quem era o piloto. A tela do radar se iluminou. Então, o céu se abriu. Nora expôs toda a sua arte. Elevação vertical a 60 graus. Passagem em baixa altitude em voo invertido próximo à torre. Manobras evasivas pós-combustão. Curvas fechadas. Simulação de combate com mira virtual e esquiva ultra-precisa. Na torre de controle, os oficiais internacionais se levantaram incrédulo, fascinado pela fluidez das manobras. Quem é esse piloto? Perguntou um general japonês. Ele é um demônio no ar, murmurou um observador alemão. Ao retornar à pista, o barulho do motor foi desaparecendo lentamente, substituído por um silêncio quase religioso. Nora levantou lentamente a viseira do capacete, revelando um rosto marcado pelo esforço, pela determinação, mas também por uma espécie de libertação. Ao seu redor, toda a equipe de solo prendeu a respiração. Seus olhos estavam fixos nela, atordoados e incrédulos. Alguns pilotos que antes a ignoravam ou desprezavam, agora a encaravam com uma mistura de admiração e espanto. Um jovem piloto, ainda pálido, deu um passo à frente timidamente, seus olhos brilhando com nova compreensão. Quem é você realmente? Ele perguntou com a voz trêmula. Nora, de cabeça erguida, simplesmente respondeu. Apenas alguém que tentamos silenciar. Essas palavras ecoaram como um trovão no ar quente da base. Em poucas horas a notícia se espalhou como fogo na palha por toda a base militar. Sussurros se transformaram em conversas acaloradas. Colegas, ex-companheiros de Nora começaram a emergir das sombras. Documentos esquecidos foram desenterrados dos arquivos empoeirados, revelando seu histórico, seus elogios, mas também os motivos obscuros de sua exclusão. As redes militares oficiais, em breve, as redes sociais, amplificaram a notícia. Fóruns dedicados a veteranos, pilotos e defensores dos direitos civis aproveitaram a história. Testemunhas que antes permaneciam em silêncio começaram a falar. Companheiros de voo, instrutores e mecânicos, todos confirmando a história de Nora. Relataram a admiração que ela inspirava, mas também a injustiça que ela havia sofrido. Sob crescente pressão, as autoridades militares abriram um inquérito oficial sobre as ações do general responsável por sua deposição. As acusações de discriminação racial, de assédio sexual e de abuso de poder foram trazidos à luz. Diante das evidências, o general ficou retroceder, sendo então processado perante um tribunal militar por suas ações. O Pentágono, em uma declaração solene transmitida pela televisão nacional, emitiu um pedido público de desculpas a Nora Fields, reconhecendo a gravidade dos erros cometidos e saudando sua coragem e dedicação. Este gesto, embora tardio, foi uma grande vitória não só para Nora, mas para todos aqueles que, nas sombras, foram vítimas de preconceito e injustiça. Nos dias que se seguiram, Nora foi convidada a depor perante o Congresso sobre questões de discriminação nas Forças Armadas. Sua voz, antes silenciada, tornou-se uma poderosa força de mudança. A mídia a apelidou de A Sombra que Surgiu, e sua história inspirou reformas destinadas a garantir um ambiente militar mais equitativo e inclusivo. Mas para Nora, além dos holofotes, havia acima de tudo a profunda satisfação de ter encontrado a verdade e ter, finalmente, feito ouvir seu próprio voo. Alguns meses depois, após uma intensa onda de apoio público, pressão política e revisão interna de arquivos fechados, Nora Fields foi oficialmente reintegrada ao Exército. Mas não simplesmente para devolver-lhe o que lhe havia sido injustamente tirado. Não, desta vez ela voltou ainda mais alto. O Departamento de Defesa, num gesto simbólico e estratégico, ofereceu-lhe um cargo de rara estatura. Diretor Nacional de Treinamento de Pilotos de Caça, uma posição de prestígio, ocupando um escritório no Pentágono, mas operando acima de tudo no solo. Em todas as principais bases aéreas do país agora ela tinha autoridade sobre vários esquadrões, supervisionava o treinamento de centenas de recrutas e liderava reformas em programas de elite.
Sua voz se tornou central nas decisões estratégicas da Força Aérea. Sua experiência, seu silêncio transformado em fala, havia se tornado uma força que ninguém podia ignorar. Em seu primeiro discurso aos jovens formandos da Academia de Colorado Springs, ela fez uma pausa, olhou para a multidão com um olhar gentil e determinado e disse: tive que ficar em silêncio por 8 anos. Tiraram minhas asas, meu nome e minha voz. Mas hoje falo por todos aqueles que foram apagados. Não voo mais só por mim. Eu vou por eles. Essas palavras ecoaram na mídia mundial. Cartazes, citações e discursos de formatura as tornaram um símbolo. Uma nova página na história militar estava sendo escrita, e Nora era sua caneta. Em homenagem à sua coragem, perseverança e resiliência, a base onde ela trabalhou como faxineira, a mesma base onde uma vez foi apagada, decidiu renomear seu centro de treinamento aéreo. Hoje, uma placa de bronze brilha na entrada do Centro de Treinamento Aéreo Capitã Nora Fields, no qual podemos ler: aqui a sombra se tornou luz. No asfalto sob o sol brilhante da Louisiana, os jovens recrutas às vezes encontram um silhueta elegante à direita, capacete debaixo do braço, óculos refletores de ouro, caminhando com aquela facilidade que só quem desafiou a gravidade possui. Ela não fala muito. Observa, corrige e às vezes sorri. Mas em seu olhar, há o céu. Uma lenda viva. Um sobrevivente. Um general de almas. Porque Nora Fields nunca deixou de acreditar no poder da altitude. Mesmo quando o mundo queria pregá-la no chão.